A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, Elon Musk está processando o governo da Índia por causa da regulamentação de conteúdo e da censura do X. Olha, pode parecer só mais uma notícia de empresa de tecnologia versus algum governo, mas se a gente olhar bem, essa é uma medida surpreendente para um bilionário que está tentando negociar o acesso da Tesla e também da Starlink no mesmo país, lá na Índia. O serviço de rede social, antes conhecido como Twitter, acusou Delhi de emitir avisos de remoção de conteúdo arbitrários ou erráticos. Ele acabou solicitando ao Tribunal Superior do Estado de Karnataka, no sul do país, ainda nesse mês, que o governo federal aderisse às leis do país ao emitir essas ordens. Ok, mais informação, mas mesmo assim parece só uma notícia de conflito de uma empresa com leis de uma região específica. Mas se a gente analisar bem, essa história na verdade diz muito mais sobre as empresas de internet e o governo da Índia e vai além, também fala sobre as tensões entre os Estados Unidos e a Índia. E lembra que há um tempo atrás, acho que mais ou menos há uns 2 meses, que falamos sobre como a Nike estava em um momento complicado, de como ela tinha perdido o foco no esporte e acabou vendo seu espaço nas prateleiras sendo perdido para concorrentes como Adidas e On? Pois é, Elliott Hill deixou bem clara a sua estratégia para dar a volta por cima na Nike em seus primeiros 5 meses como CEO da empresa, fazer com que a gigante dos tênis volte a se concentrar nos esportes e não na moda. O que acontece é que Hill remodelou o organograma da empresa, reformulou também a unidade de marketing esportivo e tentou reacender as relações com os principais clientes do varejo e ligas profissionais, incluindo a NFL de futebol americano. Então, será que a Nike vai voltar a ser a Nike? Analistas dizem que ainda é cedo para esperar por resultados. Então, bora entender essa história também no episódio de hoje. Inclusive, amigos, ouvintes, corredores, qual o tênis que vocês estão usando ultimamente? ASICS, On, Nike, Adidas? Qual marca vocês acham ideal para fazer exercício físico? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, aqui você pode comentar a música que antecedeu o episódio para você. Para digitalizar a nossa playlist é a trilha do dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. E outra, siga o nosso podcast, clica aqui no nosso perfil e clica lá para seguir a gente, para ficar atualizado diariamente das principais notícias. Vai ser bem rapidinho, acho que em 3 segundos você consegue fazer tudo isso. Beleza? Bora pro episódio. Bom, bora falar de Elon Musk. A ação judicial de Elon Musk reflete as tensões crescentes entre empresas de internet e o governo nacionalista da Índia, que inclusive é uma das maiores democracias do mundo. Nos últimos anos, o país tem imposto regras mais rígidas para redes sociais como Meta e Google, com a possibilidade de prisão para funcionários que não seguirem as normas. Isso também acontece em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Índia. Por que tem tensões entre esses dois países, você pergunta? Olha, vale lembrar que o presidente Donald Trump pretende impor tarifas sobre produtos indianos também a partir de 2 de abril, alegando que o país cobra impostos altos sobre importações dos Estados Unidos. Bom, embora a Índia ainda seja um mercado pequeno para empresas americanas, o seu enorme potencial de crescimento atrai atenção. Vale lembrar que o país tem mais de 700 milhões de usuários de smartphones e o país é visto como um mercado estratégico. Não é à toa que é um dos países com a maior população do mundo. E lembra no começo do episódio que eu disse que Musk estava tentando levar alguns serviços para o país? Pois é, ele está tentando ainda lançar o seu serviço de internet via satélite do Starlink lá na Índia, mas ele ainda precisa de aprovações do governo. O ministro das telecomunicações disse à Bloomberg News que o país precisa desse tipo de serviço, o que pode ser um bom sinal para a empresa. Além disso, a Tesla se prepara para enviar milhares de carros para um porto perto de Mumbai nos próximos meses, marcando que seria sua estreia no mercado indiano. O ministro do interior da Índia ele não respondeu a pedidos de comentários da Bloomberg News, já um dos principais responsáveis pelo setor de tecnologia evitou falar sobre o assunto, alegando que o caso ele ainda está na justiça. E lá em 2023, antes de Musk comprar o Twitter, um tribunal na Índia tinha multado já a empresa e ordenou que ela seguisse as exigências do governo para remover conteúdos. Ou seja, é uma treta aí que já vem de alguns anos, não é só de agora. Vamos ficar ligado aqui nos próximos dias e a gente traz atualizações no podcast. Bom, bora falar um pouco de Nike.
A Nike quer voltar às raízes esportivas, como comentei no começo do episódio. Olha só essa fala, abre aspas. Perdemos nossa obsessão pelo esporte. Agora vamos colocar o atleta no centro de todas as decisões. Fecha aspas. Quem disse isso foi Elliott Hill, o novo CEO da Nike, em dezembro. A Nike viu que estava dando errado, viu que o certo não era investir em moda, em lifestyle e quer voltar para as raízes esportivas, mas Wall Street ainda não está tão otimista com essa história e não espera uma grande melhora tão cedo. Analistas projetaram que as vendas trimestrais caíram 11%, o que seria o pior resultado desde a pandemia. As ações da Nike acumulam 3 anos seguidos de queda, o que é o pior período desde que a empresa abriu capital em 1980. E desde que Hill foi anunciado como CEO em setembro, os papéis caíram 9%, enquanto o índice S&P 500 recuou apenas 1,7%. E bom, como nós já falamos, a empresa já assumiu uma mudança aí no foco, de volta às origens. A Hill assumiu o comando em outubro e ele quer reforçar a presença da Nike em esportes como corrida e também o basquete. Nos últimos anos, a empresa apostou mais em produtos de estilo de vida, usados no dia a dia, não apenas no esporte, e essa estratégia foi um grande fracasso. Pois é. Ele até trouxe crescimento inicial, mas ele perdeu força e levou a cortes de empregos e também mudanças na liderança da empresa. Simon Siegel, analista do BMO Capital Markets, disse que a identidade da Nike sempre foi o que seus produtos podem fazer pelo atleta, e o foco tem que estar no esporte. A empresa também aposta no segmento fitness. Em fevereiro, a empresa anunciou uma parceria com a Skims, que é a marca de roupas íntimas da Kim Kardashian, que deve lançar sua primeira coleção em breve. E vale mencionar também, gente, que além da própria crise, o setor de varejo como um todo enfrenta incertezas como o impacto de guerras comerciais e também a queda na confiança do consumidor. Inclusive, muitas redes já preveem um ano difícil aí pela frente. Mas bom, vamos falar do que interessa da volta da Nike ao esporte. Os primeiros sinais da nova estratégia surgiram assim que Hill foi nomeado CEO. A Nike já tinha se tornado muito dependente de linhas casuais como Air Force One, Dunks e Air Jordans, mas essas franquias perderam força e a inovação da empresa diminuiu. Outro problema também é o excesso de estoque. Segundo a analista Poonan Goyal da Bloomberg Intelligence, a Nike vai precisar fazer grandes descontos para se livrar desses produtos, o que vai afetar os resultados dos próximos meses. Analistas não esperam crescimento até 2026, olha só. O presidente do conselho, Mark Parker, reforçou sua nova direção da empresa em um comunicado interno, destacando a necessidade de criar produtos inovadores e ajudar também os atletas a atingirem seu potencial máximo. E bom, logo após assumir, Hill garantiu a renovação do contrato da Nike com a NFL, que cogitava trocar de fornecedor de uniformes. Além disso, a empresa também anunciou um plano global para expandir seu segmento de atividades ao ar livre, com tênis de trilha e jaquetas esportivas. E essa reestruturação também chegou à própria gestão da Nike. Hill ele acabou dividindo as equipes da Nike por esporte e reforçou as categorias de basquete, futebol e corrida. Essas mudanças, essas novidades, elas também abrangem bastante o marketing esportivo da empresa. Hill ele acabou reformulando também a equipe de marketing e colocou Ann Miller no comando da área. Segundo ele, a mudança vai ajudar a empresa a entender melhor os atletas. E isso até que tem gerado bastante resultado. Nos últimos meses, a empresa fechou acordos com a NFL, a NBA, a WNBA, o Barcelona e também a CBF. No entanto, ela perdeu para a Puma o contrato de fornecimento de bolas da Premier League, encerrando aí uma parceria de impressionantes 25 anos. A Nike também decidiu reduzir investimentos em publicidade digital e voltar a apostar em grandes eventos esportivos. Em fevereiro, ela exibiu seu primeiro comercial no Super Bowl em quase 30 anos, destacando atletas como Sha'Carri Richardson, do atletismo, Jordan Chiles, da ginástica, e Caitlin Clark, do basquete. Hill também tem atuado pessoalmente na promoção da marca. Ele organizou um evento no Super Bowl e participou também do All-Star da NBA, onde apresentou um novo tênis. Quando Luka Doncic foi negociado para o Los Angeles Lakers, a Nike lançou um anúncio especial para ele, dizendo "tanque cheio sem piedade", que é um slogan aí que não sei se faz tanto sentido em português. Os esforços foram feitos, agora o desafio da Nike é provar que essa volta às origens vai trazer resultados. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bora dar uma lida rápida aqui nos comentários do episódio passado. Eu vi aqui que vocês sentiram que o Lohian mudou o uau do podcast. Eu vou deixar para ele explicar o que rolou.
Oi, aqui é o Lorian, o editor. Uau! Só para esclarecer que o uau do episódio anterior foi uma imitação do Alan. Uau! A verdade é que eu resolvi usar o uau para simbolizar a minha participação no podcast com a edição. Aproveitando esse espaço para agradecer vocês por todo o feedback. Obrigado e tchau! Oi, mãe, eu apareci no podcast do Alan. Eu tava lá editando e ele falou: aparece lá, fala alguma coisa. E eu fiquei tipo, mano, o que eu vou falar? Oi, vó, a senhora tá bem? Coloca na rádio aí, o Estratégia do Dia. Apareci no podcast do Alan. Guilherme Wonivix diz: mora em Portugal e aqui todos os portugueses compram jornal impresso, cigarros e têm telefone fixo. Karine diz: a edição está incrível mesmo, adoro o podcast, parabéns pessoal. Rafael Rodrigues Fernandes diz: essa introdução com o Alan argentino hipster vintage ficou top. E diz que tocou Freak on a Leash do Korn. E bom, gente, vou ficando por aqui já dessa vez. Até o próximo episódio. O próximo episódio deve ser com a Nayara, pra gente falar sobre um tema bem interessante, não vou dar spoilers. E até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.